Resumo da semana. Vazamento de água suspeito em avenida. João Paulo mostra um vazamento de água suspeito e buraco perigoso na Avenida Zezé Amaral. A Copasa não quis dar entrevista, mas falou com o nosso repórter sobre o caso. Mas ele nos explicou que o vazamento lá que ocorre na Zezé Amaral ainda é pequeno e por falta de material, está esperando o material chegar, será corrigido o mais breve possível. Ministro da Agricultura Wagner Rossi dá entrevista para o programa Olho no Olho. Antônio Carlos Morandini falou com o ministro da Agricultura Wagner Rossi, que respondeu perguntas de alguns cidadãos paraizenses. O preço mínimo do governo nunca é um preço que remunera. Ele não dá para o agricultor cobrir todos os seus custos, mas ele custeia, ou melhor, cobre os custos diretos, os chamados custos variáveis. Aquilo que você desembolsa naquele ano para fazer aquele ciclo produtivo. Então qual é a lógica? A lógica é te dar esse dinheiro mínimo, o preço mínimo, para que você possa voltar a produzir no ano seguinte, mesmo que os preços estejam achatados. Pesquisa mostra a decepção do paraizense com o salário. De acordo com o IBGE, o salário médio do brasileiro subiu 5,1% neste ano. Mas segundo pesquisa realizada pelo Instituto Data Logan, a maioria dos paraizenses não viu este aumento no Orelite e reclama da desvalorização no trabalho. Infelizmente, péssimo, sou professora, escola pública, é uma vergonha e apesar de nós tentarmos a luta pela classe, fazermos greves, infelizmente o Brasil não é um país sério, não respeita o profissional da educação. Problema no Jardim das Hortênsias continua. Nosso repórter João Paulo Félix voltou ao bairro Jardim das Hortênsias para mostrar que a situação nas ruas continua a mesma, sem asfaltamento. A prefeitura esteve lá, colocando pedras nas ruas. No entanto, os moradores dizem que isso não adianta, pois a chuva vem e leva tudo embora. José Sintra, secretário de Obras, falou sobre a situação no bairro. A questão de pavimentação da cidade, existe a vontade do senhor prefeito em retirar os paralelepípedos da Oliveira Rezende e da Delfim Moreira. Mas para que haja essa retirada, precisa primeiro resolver de que forma que vai ser o pavimento da Delfim Moreira e da Oliveira Rezende. Isto sim, a partir do momento que confirmado essas ações, aí poderá ser usado esse pavimento, esses bloquetes no Jardim das Hortênsias. Autoridades falam sobre o uso obrigatório da cadeirinha. Na quarta-feira, 1º de setembro, entrou em vigor a lei que obriga o uso das cadeirinhas em automóveis. Falamos com Tiago Bordini, delegado da Polícia Civil, que explicou as principais normas que devem ser obedecidas. Vale lembrar que essa resolução, ela prevê que menores de 10 anos devem ser conduzidos no banco traseiro do veículo, né? Salvo algumas exceções, né? Que a própria resolução traz, mas de regra, as crianças menores de 10 anos devem ser carregadas no banco traseiro do veículo. E os sargentos da Polícia Militar vieram aos nossos estúdios para falar sobre a fiscalização. Adequado de acordo com a situação que requer o que foi constatado. Se a pessoa estiver infringindo a legislação, para que naquele momento ele tenha que regularizar, ou seja, se ele não tiver condições de alguém trazer o dispositivo de segurança, cadeirinha, ou bebê conforto, ou a de elevação, né, infelizmente ele não poderá seguir viagem com aquela criança naquela situação. Corrida nas lotéricas pelo prêmio milionário da Mega Sena. Ganhar na Mega Sena é um sonho de quase todo brasileiro. Só que acertar os 6 números da cartela pode ser mais difícil do que parece. O professor Suzatti explicou que as chances são de 1 em 50 milhões. Nas ruas, Lucas Logan conversou com algumas pessoas sobre esse jogo de azar, que essa semana acumulou mais de 70 milhões de reais. E você tem aquela combinação sua, que você sempre joga aquela mesma combinação? Tem um jogo seguido aqui há mais de 6 anos, não muda o jogo. Não muda? Não, é o mesmo jogo. Toda semana tá lá? Toda semana é o mesmo jogo. Então a chance de você ganhar na Mega Sena é 1 sobre 50 milhões aproximadamente. E o professor de Kung Fu, Márcio Zaqueu, veio até os nossos estúdios, pois está em campanha em prol a viagem da delegação paraizense até o Mundial na China. Confira!
A prefeitura, uma vez que eu procurei o Mariano, ele se propôs a nos ajudar. A gente está pegando ingressos do basquete, está vendendo, e ele nos daria essa renda aí. Mas o tempo é muito complicado para a gente, porque algumas coisas têm que ser antecedentes, né? Como o pagamento de passagem, essas coisas, tem que correr muito rápido. Mas não deixou de se propor a nos apoiar. Cássio Malaguti fala sobre o aterro sanitário. O secretário do Planejamento esclareceu questões que apontam irregularidades na construção do aterro sanitário em São Sebastião do Paraíso. Ele ainda mostrou os projetos que deverão ser realizados nos próximos meses. Foram estudadas várias áreas do município. E aquela lá foram feitos diversos estudos com sondagens até 10,5 metros de profundidade, inclusive não localizou água. Existe água nas imediações, onde foi feito um projeto de recomposição de APP, a área já foi cercada, foi feito um termo de compromisso com o IEF de reserva legal. Todo o sistema será impermeabilizado, os chorumes gerados na área serão encaminhados a lagoas de tratamento. Tudo isso vai ser operado e monitorado pelo próprio órgão estadual. Não tem nada a ver com a área inadequada de disposição, pelo contrário, ali tem todos os recursos tecnológicos que estão hoje, que existem hoje, mais moderno para aterro sanitário, vai ser implantado no local. E esse foi o resumo da semana.